boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Me ouvem? Boa noite, professor Saul. Boa noite, meu nobre amigo, professor Pablo Borges. Boa noite. Boa noite, Fernando. Fernando Gonçalves Abadia já está entre nós aqui conectado. Muito bom. Excelente. Tudo bem, Fernando? Graças a Deus, tudo em paz. Bacana. O professor Daniel Gomes também acaba de ingressar no time. Estou aqui apertado entre ilustres hoje. Só falta a professora Maria Rita conectar aí também. Muito bacana. Nós vamos já dando início a mais essa rodada de palestras. Hoje nós teremos direcionado para o curso de ABS a palestra Jogos Digitais e o Mercado de Trabalho, com o professor mestre Fernando Gonçalves Abadia. O professor Fernando Gonçalves Abadia Torres é graduado em Engenharia de Computação pela PUC-GO em 2007, mestre em Engenharia Elétrica e de Computação pela UFG em 2010, trabalhou como programador em algumas empresas em Goiânia e atuou como Gamer Developer em 2014 e 2015 na Flórida. Atualmente é professor na PUC-GO e professor adjunto na Universidade Paulista Unip. Tem experiência na área de engenharia biomédica, com ênfase em bioengenharia. Atua também nos seguintes temas: desenvolvimento mobile, web e jogos. O professor Fernando, a partir de agora, irá conduzir a fala com vocês. Fique à vontade, professor Fernando. Caso queira ativar a sua câmera, eu vou torná-lo agora apresentador. Então, o senhor ficar à vontade com o slide, o que quiser compartilhar, e a partir de agora já tem esse acesso via sistema. Tá bem? Beleza, professor. Uma excelente palestra para o senhor. Beleza. Uma excelente palestra a todos. Fiquem à vontade. Eu vou botar meu microfone, mas vou ficar por aqui dando aquele suporte aí. Se bem que o Fernando não precisa muito de suporte, não. Fique à vontade, Fernando. Boa fala, meu amigo. Muito obrigado aí, Saul. Então, agradeço demais ao professor Saul, agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, vou compartilhar aqui o slide, mas só um minutinho. Vamos ver aqui. Ele não achou a parte. Saul, ele compartilha só os slides ou compartilha a tela? Compartilha, você só precisa estar. O Elos ele tem uma peculiaridade que você precisa estar com o arquivo ampliado, não minimizado. Ah, sim, entendi. Precisa estar assim, de pé, né? Maximizado na tela, mesmo que esteja em outra camada. Certo. Beleza, então agora vai. Ah, apareceu. Beleza. Beleza. Já conseguem visualizar? Então, gente, mais uma vez, agradeço demais, né, pela oportunidade, por estar aqui com vocês. O curso ADS é realmente bem importante, né? Trabalho e ministro aulas também no curso ADS. Acho muito interessante. Então, eu sou um engenheiro, né, programador. Acho que a parte da engenharia da computação que eu tenho usado é muito mais para o lado aí da programação do que realmente para dispositivos, né? Que acho que foi o tempo aí que eu trabalhava bastante com dispositivos. Bom, Sim. Com licença, só um momento, a professora Maria Rita, ela está de passagem, acabou de ingressar na reunião, e acredito que ela queira cumprimentar os demais.
Por gentileza, professor. Me dê licença, Fernando, desculpa. Sem problemas. Boa noite a todos. Boa noite, professor Saul. Boa noite, professor Fernando. Muito obrigada pela disponibilidade. Muito obrigada por nos atender nessa solicitação para participar do Integra Unifanap em um conteúdo tão atual, mas que já vem sendo trabalhado há mais de uma década. E você, experiente, trabalha nessa área, então me sinto muito feliz, muito obrigada por essa participação sua aqui conosco. E, assim, agradecida, porque quando a gente encontra um amigo, a gente fica muito feliz, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia. Então, é muito bom te ouvir, te ver, e agradeço demais, esperando aquele contato que a gente pode voltar aos nossos almoços de final de semana, as nossas discussões. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada. A fala é sua. Eu que agradeço demais aí, todos vocês. A gente realmente não deixou de ser aquela família que a gente era. Estamos aí. Teve um período longo aí de espaço, né? Mas vamos retornando, vamos voltar sim aquelas reuniões que a gente fazia, eram maravilhosas. Bom, gente, estamos aqui, né, para poder falar um pouquinho, né, para abordar um pouquinho um assunto aí sobre jogos digitais e mercado de trabalho. Então, um assunto que está bem alto hoje em dia, então é bem comentado e é bem importante você saber dosar e saber o que você vai querer trabalhar, né? Então, eu mesmo, em minhas aulas, eu trago muita coisa de jogos, né, para os alunos, muitas pessoas me procuram e outros não, né, porque muita gente assusta também. Quando fala de jogos, muita gente pensa que vai jogar, né? Então tem aquele quê de falar assim, beleza, eu gosto de jogos e tal, eu vou trabalhar com jogos. Aí a pessoa vai, aí vê aquele tanto de código e já dá aquele baque, né? Mas nem tudo é isso. Então vou mostrar algumas coisas, vou trabalhar aqui algumas coisas, falar a respeito de muita coisa interessante que tem nessa área, né? Nessa grande área, e que é abordado pelas 3 grandes áreas da computação, que a gente vai chegar e vai tocar no assunto, e o bom dos jogos é que ele não aborda só a área da computação, aborda muitas outras áreas, né? Então, você trabalhar sozinho em jogos é complicado. Acontece, existe, mas é complicado. Isso já está quase no passado, né? Então, vamos começar a abordar, né? Começar a falar um pouquinho. Então, primeira coisa, né? Vamos definir aí o que seriam os jogos digitais, né? Então, quando a gente fala jogos, né, então, a primeira coisa que a pessoa pensa, vai pensar em algum jogo do PlayStation, né, alguma coisa desse sentido, e realmente o jogo ele vem em nosso dia a dia, ele está presente em tudo que a gente tem feito, então cada vez mais presente, né? Então a gente pode abordar isso aí depois, falando a respeito até da gamificação, vou dar uma palavrinha sobre isso, e basicamente, então, os jogos digitais, eles vieram da ideia de trazer aquele conceito, né, de você pegar e trabalhar algum jogo físico, né? Então, um jogo de tênis, né? Que o primeiro jogo que saiu foi o Tennis for Two, né? Que a pessoa fez a partir de um osciloscópio. Então, ela estava trabalhando com osciloscópio e aí começou a fazer, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo? E começou, então, a trabalhar em cima da tecnologia de um osciloscópio, né, que é bem rudimentar para um jogo, né, principalmente nos dias de hoje, mas ele conseguiu aí adaptar e criar um dos primeiros jogos a serem considerados aí. Então foi o Tennis for Two, né, que é simplesmente basicamente um jogo de tênis, né? A pessoa vai poder jogar aí 2 raquetinhas e tal, e vai trabalhar em cima de algo bem interessante, né? Assim, digamos, principalmente para aquela época, que não tinha nada tão intuitivo assim. Então, qualquer coisa que utiliza, né, uma tecnologia de computador e que tenha uma parte que traga, né, alguns pontos, traga aquela competição e tudo mais, e vai abordar algum assunto em cima de computação mesmo, principalmente pessoais, e hoje em dia a gente tem os tablets, a gente pode citar os telefones celulares, né? Então, a gente tem máquinas, consoles, fliperamas e tudo
Então, os jogos digitais, ele está presente no nosso dia a dia o tempo todo. Então, você entra lá no Play Store, você vai encontrar aí uma gama de jogos, né? Então, o tempo todo a gente é cercado deles. Bom, e será que então, apesar de ser apenas esse conceito, será que eles são educativos, né? Então, se a gente for pegar lá na área da educação, a gente tem o Piaget, né? A gente tem a Piaget aqui falando a respeito de alguns estudos e que vai classificar tudo isso, né, em relação à parte de conhecimento, trazendo aí toda a parte cognitiva, né, em alguns estágios que a gente pode trabalhar em cima do que seria, então, o jogo. Né? Então, ele vai ter que trabalhar a parte sensório e motor, né? A parte pré-operacional, a parte aí de operações concretas e, claro, as formais. Então, quando a gente pega e faz assim, vou criar uma dinâmica, vou trabalhar com um grupo, eu quero pegar e colocar as pessoas em grupo e tal, e vamos fazer uma competitividade aqui. Então, basicamente, o que você está criando é um jogo, que isso é chamado de gamificação, que nada mais é que é trazer os conceitos dos jogos, né, para uma área qualquer. Então, hoje em dia isso está sendo muito comum, você pegar e gamificar alguma coisa, que quando você pega um conceito qualquer, pega uma área, acho que posso trazer aí o Foursquare, por exemplo, é antigo nesse ponto, né? Mas o que eles fizeram? Basicamente, você ia para um local, chegava lá, você registrava, né? E marcava presença naquele local, e aí você ficava o rei do local, né? Então, isso aí nada mais é do que uma gamificação. Você ganha ponto por estar naquele local. Então, está gamificado. Tem o Pokémon GO, né? Que trouxe também toda aquela área. Vamos fazer uma corrida, fica mais interessante. Uma pessoa vai sair de casa, ela vai agora trabalhar, né? Assim, sei lá, e aí no momento de lazer, que ela vai poder sair, a gente vai estimular a pessoa a sair de casa. E aí fez o Pokémon GO, né? Que teve uma sessão muito rápida aí, queda, e depois uma sessão novamente, né? Então ele está o tempo todo ele oscilando aí entre pessoas que jogam, não jogam, mas está presente aí no nosso dia a dia, tranquilamente. Então, basicamente, né, ele vai contribuir, querendo ou não, né, para uma formação corporal e toda a parte cognitiva de uma pessoa. Então, ele tem toda aquela característica lúdica, né, que a gente pode falar a respeito, e traz aí alguns conceitos atrativos e eficientes para o desenvolvimento da pessoa. Então, no caso, a pessoa que quando ela começa a trabalhar, ela começa a viver aquele jogo, né, então ela vai então começar a melhorar em relação à memória, falar assim, nossa, eu preciso vencer essa partida, né? Como é que eu vou vencer? Eu tenho que me dedicar, eu tenho que trabalhar. Então, querendo ou não, você está mentalizando, você está trabalhando o seu cérebro, justamente, seja ele no sentido mais físico, seja no sentido mais emocional, ou na parte mais de inteligência, né? Um jogo mais lógico, dependendo do que a gente está falando. Então, você traz toda essa parte, né, em relação ao que a gente tem, e traz aí a quantidade de desafios, né, que é extremamente importante quando se fala de jogo. Então, o jogo, sim, ele trabalha na área da educação também, né, por isso que existem os jogos educativos. E a gente traz a pergunta, né, quanto que valeria, então, o jogo educativo no mercado de games, né? Então, quando a gente fala aí de jogos educativos, então, nós temos uma base muito grande aí de jogos educativos e muitas vezes não nos damos conta. Então, muitas vezes a gente vai pegar e vai ensinar uma tabuada, vai ensinar alguma coisa e tal. E se você fizer aquilo ser divertido, né? Porque muita gente olha a tabuada como algo chato. E se você ganhasse ponto, né? Você colocasse lá alguma forma, né, da pessoa ficar assim, nossa, eu tenho que ganhar isso aqui, eu tenho que trabalhar em cima disso. E é isso que os jogos educativos vêm trabalhando. Então, ele trabalha a criança com maneiras aí divertidas de aprender, de uma forma assim bem constante, né, de trazer para a criança a parte lúdica, que é justamente colocar toda aquela parte de jogos, né, de ter um conceito, uma arte, um design bem interessante, a partir de algo mais, digamos, cálculos, português, né, ciência, e aí a pessoa acaba se divertindo e ao mesmo tempo aprendendo, né? Então, nesse ponto, os jogos educativos, eles valem
muito, né, na área de mercado de jogos, mas a gente tem aquele quê, né? Quem que compraria? Então você tem que saber trabalhar em cima disso. Como que você vai trabalhar, como que você vai vender, como que você vai falar a respeito em cima disso. Bom? Então, como a atividade lúdica, né, ele é extremamente importante. Então, ele é capaz assim, de expressar e realizar várias descobertas. Então, a criança mesmo ela vai aprender em cima do jogo que ela está trabalhando. Então, ele tem que ser bem desenvolvido e ele tem que atrair, porque não adianta nada você pegar e colocar um desenho, mas no fundo ele não traz nada do que, sei lá, 2 mais 2 igual a 4. Né? Isso aí não atrai ninguém, na verdade espanta. Então, tem vários pontos aí que a gente pode trabalhar, né? Tem várias partes aí do que a gente vai poder mexer e tal, e gamificar alguma área da educação. Né? Então, os jogos educativos eles dão retorno em um certo ponto, então a gente pode abordar isso daí, né? Pode falar a respeito disso. Basta você saber trabalhar o jogo. Então tem vários conceitos. Né? Então, aqui, por exemplo, qual que seria melhor? Né? Você pegar e calcular o ângulo que você tem que acertar lá o balão que vai ser destruído, né? Que tem que ser destruído, ou você pegar e calcular aqui e tal, e fazer a regra do seno, a regra do cosseno e tal, e chegar naquele valor, aquelas coisas que muita gente olha para isso e fala assim, ah, não, que coisa chata, né? E já se for assim, nossa, eu tenho que acertar o balãozinho, eu vou pegar, vou colocar aqui o ângulo, vou tentar o ângulo de, sei lá, 30 graus aqui, será que vai? Aí tenta acertar e erra. Então, é muito mais divertido, né, você pegar e colocar esses tipos de conceito do que meramente uma área de cálculo qualquer. E aí você pode até fazer tentativas, né? A pessoa tem que acertar com 2 tentativas, 3 tentativas. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, eu preciso calcular isso aí para não errar. Aí a pessoa acaba trazendo aquele conceito de cálculo de uma forma que ela não faria de uma maneira assim intuitiva e divertida, né? Se você simplesmente pegasse a área da trigonometria aqui e trabalhasse diretamente. Então, lembre-se que eu não estou desfazendo em momento nenhum, tá bom, das áreas. Estou apenas trazendo a parte gamificada da trigonometria, para esse caso aqui. Bom, então, nesse aspecto, então as pessoas sim procuram, né, esses jogos, elas tentam trazer para a parte da educação, porque fica muito mais fácil você ensinar crianças e adolescentes nesse ponto. Né? E, falando em crianças, né, será que realmente jogos são coisas para criança? Será que quando a gente fala assim de jogos e tal, seja ele qual for, então a gente pega um Super Mario da vida. Então, será que sempre foi ou será que faz parte da vida de criança? Bom, eu pesquisei bastante, né? E quando a gente fala em faixa etária de pessoas que jogam, principalmente entre os brasileiros, existe aí uma abordagem muito grande, né? E que diz aí que a maioria ela é adulta, na faixa aí entre 20 e 24 anos, então normalmente é o pessoal que tem jogado bastante, né? Mais ou menos entre 18,5% aí, entre 24 e 29 anos, e 19% já passaram dos 40 anos. Então, não é algo somente para crianças. Então, a gente tem aí uma gama muito alta de jogadores, né, em várias faixas etárias. Então, não é algo exclusivamente para criança. Então, quando a gente fala da área da educação, a gente está situando um nicho, que é justamente aquele nicho de jogos educativos. Então, a gente vai falar, né, a gente vai comentar a respeito disso e vai trabalhar em relação ao entretenimento. Né? Então, o que seriam os jogos? Será que é só para educação? Será que é só gamificação? E não, né? Ele, além da educação, além da parte lúdica, ele pode servir para várias etapas, para vários pontos aí da vida, inclusive de nós brasileiros. Então, essa revista, ela abordava também no mundo, né? Então, aqui eu restringi apenas a parte brasileira, né? No Brasil, que acho que para nós é mais interessante focar nesse aspecto. Então, no caso, a gente tem aí que praticamente um pouco mais de 30% dos brasileiros, né, eles já têm filhos, e 84% desses brasileiros que têm filhos, né, praticamente eles jogam com a família. Então, na verdade, o que acontece é que, se a gente for fazer uma associação, né, antigamente, quando
a televisão apareceu, a televisão era praticamente parte da família daquela pessoa, então as pessoas adquiriam a televisão e praticamente almoçavam com a televisão ligada, né? Que ela é como se fosse alguém da família há um tempo atrás, e hoje em dia a gente tem aí que as pessoas trazem o jogo para dentro de casa, tentam a ensinar crianças, trabalhar com os filhos e educar os filhos, né, de uma certa forma, e claro, na hora que a pessoa que vai ter um momento com o filho, ela acaba jogando com o filho, né? Então isso aí também traz aí uma parte em família muito, muito legal, né? Então muito bom esse aspecto. E em geral, quem que seriam os alvos, né, dos brasileiros, né? Aqui eu fiz outra pesquisa, gente, e na maioria das pessoas que jogam no Brasil, né, são mulheres. Então as mulheres jogam mais que os homens. Então muitas pessoas pensam, né, que os homens jogam mais que mulheres, e na verdade não. Principalmente se a gente levar em conta a parte dos celulares, né? Quando a gente pega aí jogos de celulares, as mulheres saem na frente aí em 62%. Então elas utilizam bastante aí os celulares para poder jogar, né? Pode ser, porque lembrando aí que pode ser qualquer tipo, pode ser qualquer aspecto. A gente tem um aspecto aí do Candy Crush da vida, né? Acho que quem nunca jogou um Candy Crush que atira o primeiro da pedra, né? Então, temos vários pontos que a gente pode falar, que a gente pode abrir. Então, jogos instalados em celulares, acho que, não sei, acredito que todo mundo tem pelo menos um. Então, querendo ou não, nós enquadramos aqui, né, nessas partes, né? E existem outros aspectos também, né? Que quando a gente fala de jogos e tudo mais, a gente tem também que grande parte, praticamente quase metade das pessoas aí que jogam, elas são de baixa ou média renda, né? Então, classe média aí ou classe baixa. E, basicamente, desses aspectos e tudo, 50% das pessoas que jogam são afrodescendentes ou pardos, tá bom? Então, a pesquisa abordou mesmo aí vários pontos, vários aspectos entre pessoas, tá bom? De todos os pontos, de vários pontos aí. Então, nós temos grandes características aí que a gente pode dizer. Então, e por que os jogos atraem, né? Por que quando a gente vê um jogo assim piscando na tela ou no celular, a gente fica assim, nossa, que legal, caramba, que jogo é esse, né? Basicamente, normalmente o jogo ele vai se adaptar, então normalmente se você não gosta de um jogo, você vai encontrar aí alguma coisa que te atraia, mesmo você não gostando. Então, eu posso dizer com propriedade, meu pai aí, ele não gosta de jogos, mas tem um ou outro assim que ele acaba sendo atraído. Ele olha assim, ele fala, nossa, esse aqui é legal, né? E ele joga um pouquinho e às vezes até um pouquinho mais, né? Tenho aplicativos de aprendizado, né? Tipo aquele da corujinha, meu Deus, esqueci o nome dele. Ele tem muita parte de gamificação. Ele é um aplicativo que você vai aprender uma língua, né? E ele traz todos os aspectos aí em relação a isso, Duolingo. Muito obrigado, Iago. Então, ele tem todas as partes aí, todos os aspectos aí da parte de gamificação. Então, você pode competir com alguém, você pode trabalhar a parte de jogos com alguém, né? Isso é bem interessante. A parte de vitória, né? Dá uma gratificação muito grande. Então, você ganhar um jogo, principalmente quando o jogo é bem apertado, bem difícil, né? Um Dark Souls da vida. Então, aquilo dá um sentimento assim, caramba, eu consegui, eu venci aquele desafio, né? Isso é bem interessante. A parte de conflito, a parte de competição, né? Desafio, tudo isso aí gera muita adrenalina. E é isso que o pessoal sente atraído, né, em um jogo. Então, a pessoa, às vezes, ela quer distrair, ela quer apenas de se distrair. Tem pessoas que já gostam de pensar mais, né? Então, vai lá e instala o Sudoku, aquele joguinho de pensar e tal. Outros é palavra cruzada. Já tem pessoas que gostam... Dark Souls é fácil. Já tem pessoas que gostam de jogos bem desafio gigantesco, né? E aí, trabalham em cima de algum jogo aí
qualquer tipo de console, né? PlayStation, Xbox, não vou entrar em critérios de consoles, mas então tem muita coisa a respeito em cima disso. A parte de você resolver um problema, né? Então tá presente. Você tem a parte de criatividade, né? Então, principalmente aqueles jogos que você precisa usar de estratégia para poder vencer, né? Aí entra aí Age of Empires, Warcraft, Starcraft, e aí vai, né? Tem muitos nesses aspectos aí. Então, a parte de interação, isso aí é muito bom em um jogo. Então, quando você joga, normalmente você não vai jogar sozinho. Então, tem jogos que você joga sozinho, é claro. Mas, normalmente, né, você acaba sendo atraído por aqueles jogos que você vai ter que conversar com alguém, né? Então, você acaba formando grupos sociais. E mesmo aqueles jogos que você joga sozinho, normalmente formam uma equipe, pessoas que querem jogar e falam assim, nossa, eu venci em tanto tempo e tal. E, querendo ou não, você tem muito disso, né? Então, a parte de história que traz emoção, tem muita gente que joga jogos de luta só por causa do modo história hoje em dia, né? Que surgiu por causa daquele jogo horroroso lá do Mortal Kombat versus DC, né? Ele que trouxe essa parte. Ele é bem ruimzinho. Eu gostava dele, mas confesso que ele é bem ruim. Mas ele trouxe a parte do modo história, né? Que, querendo ou não, foi fantástico. Foi muito bom aquele jogo, nesse aspecto. E aí os jogos começaram a adotar esse modo história e você jogar um jogo de luta, né, só por causa do modo história, só para você ver a história, as consequências e tudo mais, é bem legal, é bem divertido. Então, querendo ou não, aquilo te traz emoção, te traz muita coisa, né, muitos aspectos aí. Tekken é muito bom mesmo. Então, os jogos acabam sendo bem importantes, seja porque ele está presente no nosso dia a dia, né? Então, ou então, justamente porque ele vai trabalhar uma tecnologia, então, grande parte aí pelos computadores, internet, né? Então, ele vai ter todas as partes aí dos processos mental, cognitivo, que a gente já citou, né? Então, ele vai expandir a inteligência humana, então você vai buscar novos caminhos, você vai tentar vencer de uma forma X ou Y, você não travou numa parte, você fala assim, caramba, eu tenho que treinar isso daqui, eu tenho que fazer alguma coisa, seja o jogo que for, né? Que se você não conseguir vencer uma etapa, você acaba tentando, insistindo e brigando até você conseguir, né? Ou seja, então você tem várias formas de você trabalhar, né? Então ele acaba sendo importantíssimo você aprender a perder também, né? Então, muita gente trabalha com jogos só querendo vencer, mas nem sempre você consegue vencer. Querendo ou não, Dark Souls, já citei ele aqui, ele é fácil, entre aspas, né? Em alguns aspectos, quando você sabe como tem que fazer, mas se ele ficou fácil para você, é porque você já morreu muito. Então tem esse aspecto, né? Não adianta falar que você nunca morreu em Dark Souls, que é mentira. Não tem jeito. Então, é algo aí que a gente pode falar, né, com convicção aí, que ele foi feito para a pessoa morrer. Querendo ou não, o primeiro chefe dele é um monstro gigantesco, né? Como é que você não vai morrer? Então tem que morrer um pouquinho sim. A tecnologia digital, então, ela vai ampliar todo o campo de percepção, várias formas de trabalho, né? Vai existir aí algumas partes em relação a tudo que a gente tem comentado. Bom, querendo ou não, tudo que eu falei faz parte aí da parte biológica que é chamada de neuroplasticidade. Então, neuroplasticidade, gente, ela está presente em vários pontos da nossa vida. Então, quando a gente fala sobre isso, né, traz um pouquinho da biologia para cá, a gente está falando aí da parte da nossa reorganização do nosso cérebro. Então, por exemplo, um exemplo bem simples de neuroplasticidade quando você entra no local que você não conhece, então, e você começa a perguntar, você começa a entender, e aí, a partir daquele momento, aquele local já passa a ser conhecido, você já sabe por onde vai, você já sabe o caminho, então você acaba se adaptando àquele local. Então, o que você fez foi organizar o seu cérebro para você agora ser capaz de trazer, né, toda aquela gama de conhecimento novos ao seu alcance. Isso é neuroplasticidade, e os jogos fazem isso muito bem. Então você vai lá, começa a jogar uns jogos tipo, seja de tiro, seja de estratégia. Então vou dar o exemplo do Age of Empires.
primeira vez que você joga. Você vai lá, joga no fácil, vence, fala, ah, que legal e tal. Aí você vai lá, aumenta um pouquinho a dificuldade na máquina e você perde feio. Aí você fala, caramba, eu tenho que melhorar alguma parte da minha estratégia aqui. E aí começa a organizar, começa a falar assim, nossa, eu tenho que trazer os meus colonos para cá, e começa a trabalhar em cima deles, né? Então, você está trabalhando o seu cérebro, você está moldando o seu cérebro e focando, né, em pontos importantíssimos aí da parte do cérebro. Então, os jogos são importantes para esse aspecto também e trazem novas condições, né? Vai trazer novas percepções, inclusive deixar você aí até mais pronto a agir de uma forma mais rápida. Então, você vai ter atenções em múltiplos pontos, isso aí também é importantíssimo, né, quando a gente trabalha. Então, essa é a grande importância aí quando a gente fala, né, em jogos e tenta trazer ele para o nosso dia a dia. Bom, e para a gente chegar ao ponto que a gente está, né, hoje em dia, a gente vai abordar aqui principalmente as primeiras gerações, principalmente até a terceira geração, que elas não devem ser esquecidas, tá bom? E basicamente, o que seria geração de consoles? Basicamente, seria você trabalhar aqueles consoles que são dos mais rudimentares, né? Desde o primeiro Odyssey, que ele era preto e branco, era bem complicado de você trabalhar e tal, indo para o Atari, depois o Nintendo e o Master System, quem não lembra, né? Até chegar no Super Nintendo, depois PlayStation e tal. Então, essas são as gerações, cada vez que avança, né? Então, nós estamos aí com o PlayStation 5, sendo focado aí numa nona geração, né? Confesso que eu não estou muito afim da nona geração, não achei tão assim proveitoso por enquanto. Acho que nada me atraiu ainda. Mas creio que é interessante a gente pelo menos pensar, né, em aspecto aí. A primeira geração, gente, o que ela trouxe, né, para a gente, quando a gente fala? Basicamente é só o início. Então é interessante a gente falar a respeito, porque ela vai ter toda a parte de jogos e tudo mais, só que ela não inclui aí o que a gente chama da parte lógica, né? Parte mais assim, vamos colocar uma inteligência artificial, né? Que é a nossa IA. Então vamos colocar a nossa inteligência artificial para poder jogar contra aquela pessoa. E se a pessoa fizer aquilo, ela vai rebater, ela vai fazer isso? Não existia nada disso. Era basicamente uma caixa, então não existiam cartuchos na primeira geração, era uma caixa mesmo lá, que tinha toda a programação embutida, você simplesmente ia trabalhar com aqueles aparelhos bem rudimentares, né? Então os objetos móveis aí eram rudimentares, eram praticamente linhas, pontos, quadrados, que era o que você tinha, e aí você tinha os cores monocromáticas, lembrando aí que não estamos falando em escala de cinza, era realmente preto e branco mesmo. Então você ligava e aquele som quadradão, né? Então ele fazia pá, 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 aquele sonzinho bem chato aí de escutar, mas era o que tinha e era a evolução. Então o pessoal ele jogava e aquele ali era muito bom para a época, é claro, né? Então hoje em dia praticamente ninguém trabalha mais na primeira geração. E aí a primeira geração ela deu então passagem, né, para segunda geração, que querendo ou não aí foi uma geração muito querida, principalmente para nós brasileiros. E trouxe muitas novidades em relação à primeira geração. Então agora já existiam cartuchos, né? Então você podia trocar o jogo que você queria. Então você tinha um jogo X, Y, Z, ia lá, comprava um novo jogo, e aí você trazia aquilo para dentro de casa. Lembrando que antes existiam apenas os fliperamas, né? A pessoa ia até um local, uma máquina muito potente para poder jogar e gastava e consumia muitas fichas. A ideia da Atari era justamente trazer para dentro de casa, né, todos aqueles consoles. Então ela pensou em um jeito e trouxe, né, todas as partes aí de um jogo, né. E querendo ou não, gente, até hoje em dia tem gente que programa para Atari. Então é algo bem complicado. Dá para a gente pegar, falar a respeito, mas não é algo fácil. Eu até falo para o pessoal, né, quando começam a falar de jogos, aí entra nessa parte mais de hardware, né? Aí, se eu falasse para eles assim que a criação de jogos de Atari é a criação de jogos mais difícil que tem, eu não estou brincando. Essa parte é bem complicada mesmo.
Hoje está mais facilitado, né? Mas para a época, digo que não é legal. E se a gente falar, né, em termos de venda, o que acontecia, né? Como é que era o mercado naquela época? Bom, a gente tem aqui os mais vendidos, né? Atingiram aí 7 milhões de vendas, né? Então a gente tem aí o Pac-Man, que é praticamente um port muito bom, né? Do jogo lá do Pac-Man. Ele foi um port, acho que um dos primeiros ports que aconteceram aí, em relação ao que a gente tem. Basicamente em 1982, lá em março de 82. E aqui o interessante do Atari é porque você tinha uma pessoa desenvolvendo o jogo. Então você pegava o jogo e desenvolvia a pessoa própria, sozinha. Então ela fazia tudo, ela pensava como que seria o design, como que seria o que ela queria trabalhar e tudo mais. E a gente pode citar grandes jogos aqui, né? Então, esses aqui são os mais vendidos, né? Então, a gente tem o Pitfall aí, que querendo ou não, foi muito importante, né? Eu citei o Bob Vai Para Casa, né? Falei aqui, ele não foi um dos mais vendidos, mas é bem interessante. Tem o Missile Command, né? Com 2 milhões e meio de vendas aí. E aí a gente pode citar o terrível e temível, né? O ET, o extraterrestre. Todo mundo conhece, grande parte do pessoal conhece, né? Na verdade, nem todo mundo. Que o ET, ele foi um marco nos jogos. Ele foi o culpado, né, do crash dos jogos aí em 1982, lá no finalzinho. Né? O que aconteceu não é culpa dessa pessoa, na verdade, a ideia do jogo é muito boa, só que o cara teve que programar tudo em poucos meses, então ele não teve tempo para programar. Ele simplesmente apressaram a pessoa, porque o hype do filme do ET tava lá no auge e eles queriam que o jogo saísse em dezembro, né? A qualquer custo. Então o que o cara fez foi, o jogo não está terminado, mas vou lançar assim mesmo. Foi basicamente isso que ele fez. E aí deu ruim, né? Fernando, tem uma pergunta aí sobre o ETO do Fábio Augusto. Esse ET, exatamente. Eu já ia falar sobre isso, inclusive. Então, o que aconteceu? A Atari estava esperando vender muito esse jogo, mas muito mesmo. Então ela começou a produzir em massa. E ela produziu, inclusive, mais do que a quantidade de consoles vendidos. Então a ideia deles era que vender mais consoles, inclusive. Né? Falaram assim, não, vamos atingir uma gama tão grande que as pessoas vão querer comprar o aparelho, né? o Atari 2600, que é o VCS, para jogar o ET. Só que não foi o que aconteceu. O jogo estava bugado, apesar da ideia ser fantástica. Então, se você for analisar, você andava por um espaço tridimensional, né, para a época, e você tinha lá locais, você tinha que reviver as plantas, tinha os médicos que pegavam e puxavam você para lá e para cá e tal, e você tinha que escapar, e se você morresse, aparecia o Elliot, né, que é o carinha do ET lá, que vinha e te salvava. Então, tinha muita ideia boa, né, mas não foi lá, assim, aquelas coisas, né. E, em contrapartida, a gente tem um outro aqui que também é importante falar, que é o Adventure. Então, esse Adventure, ele é praticamente um dos primeiros a ser lançado. Ele está na lista dos 10 primeiros lançados, tá? Ele não é o primeiro, mas a ideia dele é revolucionária e é importantíssimo aqui a gente falar. E ele também está entre os mais vendidos da lista também. O que ele tem de revolucionário, né? Basicamente, a pessoa ela conseguiu fazer a primeira transição de tela que existia no mundo dos jogos. Então você chegava até um cantinho, até a pontinha lá e passava de tela. Aquilo era fantástico, não existia isso. A tela antes era estática, você tinha aquela tela para poder jogar e você fazia tudo naquela tela. E se hoje existe as telas sendo passadas e sendo uma transição acontecendo, é graças ao Adventure. Claro que depois o Pitfall, que olha, é de 82, né, ele levou o Adventure a um outro nível, né? Você tinha 200 e tantas telas aí, tudo cabendo em pequenos kbytes de memória. Então, se você for analisar o que o cara fez, foi uma matemática gigantesca para o Pitfall funcionar, né? E já o Adventure, né, o cara pegou e fez simplesmente a transição, o conceito, você tinha, basicamente, o bloquinho era você. Então ele não quis perder tempo com o personagem, o que ele perdeu tempo foi com o conceito. E aí você tinha os morcegos, você dentro da caverna, você tinha os dragões, né, que vinham te atacar, tudo mais.
ficava tudo por conta de você imaginar a história. Então o jogo era bem interessante e ele tinha um final. Você tinha que pegar uma taça e levar até o castelo, né? E aí acabava o jogo, né? Então você já existia aquele conceito de fim de jogo, né? Porque, querendo ou não, os jogos, você terminava, ele voltava de novo, e voltava, e voltava, e voltava, e ficava em looping. Já o Adventure, né? Não, que é esse joguinho aqui. Você tem basicamente aí o portão, o castelo, a chave. Se você pegar a chave com o castelo certo, você entra no castelo. Então, é bem interessante a ideia que o cara se propôs, né? A parte de modelagem, gente, a gente já fala aqui de como que funciona e tudo mais, né? É a Assembly, tá bom? Então, querendo ou não, ainda tem louco que se aventura, né, a trabalhar em cima deles. Então, para produzir jogo para Atari. E todos eles, viu, gente? Se você quiser procurar, eu quero produzir um jogo para Mega Drive. Então, tem pessoas que produzem jogos para Mega Drive até hoje, para Super Nintendo. Lembrando que a plataforma da Nintendo é mais fechada, né? Mas existe. Então, tem toda esse problemático. Você pode trazer isso daí. Bom, e é bem interessante. E falando em Nintendo, né? A gente tem a partir da terceira geração, a Nintendo, ela que voltou, né, a trazer aqueles conceitos de jogos, né, para dentro da casa novamente. Então, muita gente pensou que depois do ET aqui, tudo acabou, e a Nintendo ela falou, não acabou. Na verdade, agora vai começar. E foi o que ela fez, né? Ela partiu do zero e virou praticamente a maior empresa de jogos daquela época, né? Hoje em dia, pode ser que ela não seja a maior, mas ela é muito respeitada até hoje. Então, os Famicoms, né, como era conhecido, que é o NES, né, pra gente, que é o Nintendo Entertainment System, né, eles são trabalhados de uma maneira que você tinha muito mais cores para serem mostradas e você tinha agora o conceito de pixel, que você não tinha antes, né? Então, as telas aqui do Atari era praticamente o canhão da televisão. Então, o canhão ia passando e ia formando a tela. Aqui já existia agora conceitos de pixel. Então, já é bem diferente o jeito que é tratado. Então, a programação é diferente, a forma que você vai tratar é totalmente diferente, né? Então, você já tem muito mais coisas aí. A rolagem, né, contínua de tela foi possível, que antes, né, o que o Adventure trouxe foi fazer transição de tela. A Nintendo pegou essa transição de tela e agora você poderia seguir a tela, caminhava com seu personagem, né? Isso aí era um efeito absurdo para a época. Então é algo que todo mundo parou assim, ficou abismado quando surgiu, né? Então, como que a pessoa fez isso? Como que tinha memória para poder fazer isso, né? Então, lembrando que a gente está falando de pouquíssimas memórias ainda, viu? A gente não chega em muitos megabytes aí, na verdade é pouquíssimos megabytes que você tem de memória, né? Então a gente está ainda na década de 80, tá bom? E a paleta de cores aumentou, então a gente tem muito mais cores, né? E aí, em termos de vendas, aqui a gente já pode falar, até em 85, que foi a parte do Super Mario, né? Quando ele saiu, chegou a vender incríveis 40 milhões de unidades, né? Então, e agora a gente já tinha um conceito de desenvolvedora. A Nintendo, gente, ela foi a líder da terceira geração. Você pode procurar até de Master System e tal, mas é muito difícil você encontrar dados de Master System, principalmente quantos jogos foram vendidos, você encontra quais foram os maiores jogos do Master System, né, Alex Kidd e tudo mais, mas é difícil você pegar e chegar em unidades vendidas, tá bom? Então, procurei, pesquisei, cheguei em algumas que não eram certas, então eu preferi não trazer para vocês, e elas não chegavam nem perto dos 40 milhões aqui do Super Mario. Em segundo lugar, aí o Duck Hunt, né, que é aquele joguinho de matar o pato, e aí você segue com o Super Mario novamente e as franquias da Nintendo que tem até hoje, né. Então, a Nintendo aí, ela fez história na década de 80, e ela continuou, né, na geração, trazendo várias coisas aí, inclusive na quarta geração com o Super Nintendo, né? Também foi uma outra grande líder, surgiu o Mega Drive e tudo, mas a Nintendo ainda é muito famosa. Então, não vou falar de todas as gerações, tá? Vou me abster a isso, justamente porque agora fica mais o conceito, né, de pesquisa e tudo mais, então não adianta eu pegar e focar em algo que seria mais fácil de você trabalhar, né? Então,
as estratégias que você vai ter quando você trabalha em jogos, né? Você tem a parte de você saber quando parar, né? Você tem a parte de avançar, quando que você vai poder avançar, quando que você vai poder recuar, estabelecimento de aliança, a parte de causa e efeito, né? Vários tipos de vitórias. Left 4 Dead é muito bom mesmo. Então, gente, quando a gente fala de estratégia que os jogos trazem desde as épocas antigas, então você tem esses conceitos funcionando até hoje, né? Então, aqui eu tenho uma gama de jogos, né, que são de gerações atuais, então não chega a última geração do PlayStation 5, né, mas são jogos bem atuais aí que a gente pode falar a respeito, que querendo ou não, com certeza você já deve ter jogado pelo menos um ou outro aí. Então, vários caos, né, que você pode seguir, você tem que arrumar, você tem que trabalhar conceitos, falar sobre a sua intuição, né? Então os jogos ele trazem todos os tipos de estratégias possíveis em relação a um gênero. Então quando a gente fala gênero, né, então tem que saber aí dosar em que parte nós estamos. E aí em mercado de trabalho, o que nós temos, né? Jogos de PC, gente, ele é o segundo maior mercado de 2016, hein? Então já vou falar das atualidades, né? Então em 2016 aí, ele era o segundo local. Então eles vem crescendo aí muito ano a ano. Então antigamente todo mundo pensava que jogos eram coisa de crianças. Então lá em 2016 isso começou a mudar. Então começou a trazer grandes partes aí, grandes pessoas, né, grandes nomes aí começaram então a investir pesado em jogos. Então a Microsoft mesmo aí, quando ela começou a ver o rumo que estava tomando, ela correu atrás e com o Xbox aí começou a trabalhar e em 2016 aí ela já era grande líder, né? Então com o Xbox 360, né, a 1000 por hora. Então, e os jogos aí, eles estão no mercado crucial desde antigamente até hoje, né? Então muita gente passou desacreditado, falava que jogos não ia dar em nada, que era só uma febre passageira e estamos aí, né? Hoje em dia, né, em 2020, aí, dados recentes, o que a gente tem? O mercado foi 12% maior que em 2020 em relação a outros anos, então surpreendeu a todos, né? Na verdade não foi bem uma surpresa. Então, se a gente pegar pelos dados do Superdata, a gente teve aí que a receita foi de 126 bilhões em 2020, né? Basicamente, trabalhando aí 12% a mais do que em 2019 e outros anos aí do passado. Então, se a gente trazer ainda a parte de jogos mobile, né? Então a gente tem ainda muito mais do que 58%, a gente tem muito mais do que a gente pode falar, né? Então, a gente tem grandes jogos, né, que vão trazer aí que trouxeram faturamentos, né? Então, a gente pode falar a respeito de alguns. Então, Honor of Kings, que eles foram basicamente responsáveis por 2,45 bilhões, né? Então, agora a gente saiu da terceira geração, né, que estava falando de 40 milhões de unidade, agora a gente não está mais falando mais de 1 milhão, quantos milhões, quanto dinheiro que gera, a gente está falando de bilhão, né? Então é muita coisa que está sendo trabalhada em cima disso, né? O Free Fire aí, que foi muito jogado, né, movimentou aí 2,13 bilhões, né? Então é muita coisa, muitos critérios, né? Então isso passou a ser bastante trabalhado, né? Bastante consagrado aí. Então a gente tem várias listas, né? Várias coisas a serem trabalhadas. Então, um adendo, né? O Call of Duty, né? Que ficou em primeiro lugar aí na parte em jogos de consoles, né? Então, ele sustentou aí 1,91 milhões, né? Então, aqui, enquanto os de celulares, né, rendeu muito mais na parte de play e tudo mais, a gente tem ainda a parte toda de consoles, né? Então a gente pode falar aí tranquilamente de Call of Duty, o FIFA 20, né? Quem gosta de jogo de futebol, né? Warzone, tem o GTA V, né? O GTA V, um jogo fantástico aí sendo trabalhado, movimentando aí um dinheirão, né? Então movimentando muito. E aí a gente pode falar, né? A gente pode trazer a nossa realidade, né?
Então, quanto que ganha um desenvolvedor de jogos digitais no Brasil? Então, no caso, gente, quando a gente fala de salário inicial, né? Então a gente tem aí uma plataforma muito focada e especializada, né, sobre a pesquisa entre remuneração aí dos profissionais no Brasil, entre que o salário é inicial, assim, claro, né, você já tem que ter uma base, isso é importantíssimo ressaltar, viu, gente? Não adianta você querer mexer com jogos, programar jogos, se você não tem nenhum curso de análise, de desenvolvimento, se você não tem nenhum curso de computação, tá bom? Então, isso é importantíssimo, você partir a partir do curso de análise e desenvolvimento ou o curso de computação que você goste, tá bom? Para depois você sair e se tornar um profissional em jogos digitais. Então, mas Repete essa fala aí, Fernando, por favor. Essa até eu quero que repita, por favor. É importantíssimo, gente, vocês trabalharem aí toda a área da computação, porque, querendo ou não, você precisa ter a base da computação formada. Então, a análise e desenvolvimento de sistema é um curso que traz a formação tecnológica de programação focada para esse trabalho. E a partir disso, né, você pode, então, começar a se tornar um profissional de jogos digitais. Então, é necessário que você tenha um conhecimento na área da computação. Então, a partir do momento que você se torna, então, um game designer, né, você pode, então, ter o salário aí em 3.700 iniciais aí, tá bom? Em Goiás é um pouco mais baixo, então eu pesquisei aí, tá bom? É uma variação grande que vai ter, mas varia aí um salário inicial de 2.500, isso se você tiver experiência, tá bom? Você tem que ter experiência aí. Então, o salário para esse ponto que você queira trabalhar. E não para por aí, viu, gente? Então, você tem vários outros cargos em jogos digitais, lembrando que você tem que ter o conhecimento, então você tem que buscar o conhecimento. Então, o curso de análise é um bom curso para você buscar conhecimentos nesse aspecto, tá bom? E aí, ele vai trazer vários profissionais, várias formações, tá bom? Ele vai contar com várias formações aí para você. E o trabalho, o que ele vai exigir? Então, você tem aqui um supervisor de produtos, né, que vai estar entre a faixa de 12 mil a 18 mil por mês, então uma faixa muito boa, mas lembrando que já é uma parte de supervisor, né? O desenvolvedor mobile, então você tem entre 10 mil a 15 mil por mês, desenvolvedor web de 8 a 15, a parte de Sports Brand Manager, né, de 6 a 12 mil, web designer ou designer gráfico de 4 a 8 mil, e o instrutor, né, de jogos aí, de 2 a 4 mil também. Ou seja, até um instrutor, né, que vai trabalhar alguns aspectos e tudo mais, ele também é responsável aí por uma grande parte. Então, no aspecto, isso começou grande, né, e forte aí, principalmente em 2019, que foi os dados aí que os jogos, gente, ultrapassaram a indústria fonográfica e a cinematográfica juntas. Então, a gente tinha aqui o cinema, né, era a área do entretenimento que mais lucrava e hoje em dia isso não é mais verdade. A área do entretenimento que mais lucra, hoje em dia, 2019, 2020, 2021, é a área de jogos. Então, a gente tem aí que em 2019 foi 152 bilhões de dólares sendo movimentados na indústria dos jogos. Então, basicamente, o que isso diz para a gente é que o maior lançamento da indústria de entretenimento hoje em dia é um jogo. Então, se você está esperando, se você tem um hype de algum jogo que vai sair, pode saber que você está, então, sendo cotado aqui nessa pesquisa. Então, o próprio GTA V, né, em 2011, aí, quando a Rockstar lançou, ela faturou 1 bilhão em 3 dias. Então é algo muito absurdo, né? Se você for pensar aí, é muita coisa mesmo, né? Então é uma equipe muito grande, né? Então a Rockstar aí, eles trabalham com muitas pessoas e tudo mais, então é uma equipe gigantesca e muito boa, né, na hora de trabalhar. Então o eSports também, né, que a gente vai, que posso comentar aqui agora também, ele movimenta muito dinheiro, trabalha aí com grande ascensão, que é a pessoa jogar, né, para poder trazer, como esporte mesmo. Então isso já passa e equivale aí a grandes torneios. Então a gente pode falar o torneio de LoL, né, que trouxe
muita coisa, apesar de ter gente que não gosta de LoL, que outras que são apaixonadas por LoL, né, que é o League of Legends. Então já vou falar sobre ele. Então, a gente tem aí várias notícias sobre o jogo LoL, tá bom? League of Legends. Então, basicamente, o torneio aí que uma pessoa fez, né, reuniu muitas personalidades, pessoas que jogam, pessoas que trabalham diretamente para lutar contra o coronavírus, e um pequeno streamer aí conseguiu arrecadar, né, 125 mil durante a transmissão. Então, isso é uma notícia atual. Então, a pessoa, ela falou assim, não, eu vou jogar aqui o LoL e tal, eu vou transmitir, isso aqui vai ser doado para a caridade. E a pessoa conseguiu arrecadar 125 mil. Então, querendo ou não, isso aí, para o mercado, é muito importante, né? Então, isso traz toda a gama aí de falar assim, meu Deus, eu vou abrir os olhos, jogos não é só algo de diversão, né? Já é algo muito importante aí. E aí, o que a gente pode falar, então, em relação à programação de jogos, né? Então, quando a gente fala de programação, já que a gente está falando de mercados de trabalho e tudo mais, onde começar, onde trabalhar, onde a gente vai focar? Você tem que focar em algo que você goste de fazer, algo que você goste de trabalhar e, claro, algo que você goste, então, de pegar os conceitos, né? Então, quando a gente fala para inicializar, né, o desenvolvimento de jogos, você tem que saber como que você vai focar, onde que você vai focar e do que você gosta. Então, existem jogos para mobile, que funcionam de uma maneira. Então, eles têm toda uma gama de conceitos e tudo mais. Você tem jogos para PCs e consoles, né, que aqui eles já se juntam, praticamente PC e console. A forma que você programa é praticamente a mesma. E você tem a parte de jogos de tabuleiros modernos, né? Então, os jogos de tabuleiros cresceram muito e eles têm a parte de computação e programação envolvida também. E movimentam o mercado bastante aí. Em termos, né, de jogos mobile, então, a gente pode citar aí o Android e iOS, né? Eu até ia falar do Windows Phone, mas não dá, né? Não tem jeito não. Acho que o Windows Phone, nem quando ele saiu, não deu certo não. Então, na linguagem de programação, o que a gente pode dizer? A gente tem o Java e o Kotlin, né, que é para Android, e o Swift para o iOS. Né? Então, programações fortíssimas e interessantes, né, na hora que a gente fala de programação. E quando a gente fala de Kotlin, né, o Kotlin aí, ele trabalha com a máquina virtual Java também. Então, ele é meio que o Kotlin, ele é meio que o foco do Android, né, em cima do Java. Então, é justamente por causa dos royalties do Java e tudo mais. Então, ele está trabalhando a linguagem própria. E a gente ainda tem os conceitos aí, o Flutter, né, que se a gente for citar, ele está muito mais aí para alguns conceitos que vão rodar em cima do Kotlin do que do propriamente dito por ele mesmo. Né? O foco dos jogos mobiles é a publicidade. Então, a publicidade é você trabalhar em monetização de aplicativos, porque não adianta nada você saber produzir um aplicativo. Então, aqui, por exemplo, é uma aula de jogos, né, que eu faço com o pessoal. Então, trabalho em cima da aula e a pessoa vai saber como que funciona, como que trabalha, qual que é o conceito, faz toda a pontuação. Mas você tem que saber como colocar isso à disposição. Então, não adianta nada você saber trabalhar, saber gerar, e se você não sabe como publicar e trazer a publicidade e propaganda em cima do seu aplicativo. Né? Então, o dinheiro que você vai gerar, né, ele depende de várias variáveis, muita coisa aí na hora que a gente trata. Então, você tem que saber mexer com isso. Né? Aqui eu trouxe um pouquinho como que funciona o lucro, né, de um faturamento de um aplicativo que você trabalha. Então, quando você publica e você coloca uma propaganda, então, basicamente, o que você vai ter é a parte de CPM, né, que é o valor entre que 1.000 usuários vão gerar por cada propaganda. Então, isso aí vai variar demais o quanto que a pessoa vai ganhar. Você tem o CPC, que é o valor pago por um clique. Então, quando você vê a propaganda e você clica, mesmo que sem querer, alguém está lucrando com isso. Bom, então, você clicou, está acontecendo alguma coisa lá. Você vai ganhar uma porcentagemzinha. Você tem a taxa de clique, porque não adianta só a pessoa dar um clique ou outro, né? Então, as pessoas têm que ter uma porcentagem de propagandas clicadas. Então, elas vão ser tocadas ali. E aí, então, aquilo ali vai gerar alguma receita.
Você tem a quantidade de usuários ativos, né? Isso aqui é importantíssimo, porque não adianta nada a pessoa instalar, vai lá, às vezes abre a propaganda ou outra e tal, fecha o aplicativo, desinstala e acabou, né? Se a pessoa fizer isso, não adianta. Então a pessoa tem que estar engajada, né? Ela tem que estar trabalhando no aplicativo aí para poder trabalhar. E a parte do fill rate, né? Que é a porcentagem em relação às propagandas atendidas com sucesso. Que a pessoa, ela vê a propaganda, aí ela fica esperando, às vezes ela interessa, vê um videozinho e fala, nossa, isso aqui eu quero instalar. E aí clica no videozinho propositalmente e instala aquela propaganda, né? Então isso aí é a parte que entra no fill rate. Então, se a gente fizer basicamente aqui uma aposta, né, um exemplo, aqui é um outro joguinhos aqui que eu trabalho com o pessoal, né? Então, trazendo aí um personagem muito desconhecido aqui e trago aqui a parte de AdMob, né, que é o que funciona para a gente poder colocar propaganda. Aqui é só um teste do AdMob, né, então ele está funcionando aqui tranquilamente. E aí, o que seria isso, né? Então, se a gente simular uma parte bem hipotética, então a gente vai fazer aí um CPM médio aí de R$2, lembrando aí que esse aqui é o custo por 1.000, né? O que 1.000 usuários vão gerar por propaganda? Então, eles vão gerar aí um conceito de R$2. Um CPC, né? Que é a parte de custo por clique de 50 centavos. O CTR aí, que é a taxa de clique, em 0,5%. Um fill rate de 75%, né? Que é a parte onde a pessoa vai ficar engajada. Numa frequência de troca de propaganda a cada 15 segundos, que isso aqui é horrível, né? Mas vamos supor que existe essa frequência. E o tempo médio gasto do aplicativo é mais ou menos 1 minuto. A pessoa entrou, ficou 1 minuto lá no aplicativo e saiu. E você tem 300 mil usuários. Então, uma situação bem hipotética com esses dados. Quanto que você ganharia nesse aplicativo? Então, lembrando, algumas coisas são complicadas, outras nem tanto, outras você consegue aqui. 300 mil usuários aqui é bastante, viu? Então, é complicado você pegar e já focar nesse aqui. Você vai ter que trabalhar muito para chegar nesse número. Mas, hipoteticamente, quanto que você ganharia neste cenário? Então, com uma conta básica, a gente vai ter aí praticamente 4 trocas de propaganda para o usuário, né? Então, você faz aí, porque é 1 minuto, né? Que a gente vai ter 4 vezes 300 mil, a gente já tem aí 1.200 pedidos de propaganda acontecendo. Fill rate de 75%, ou seja, desses pedidos, 75% foram aceitos, beleza? Então, a gente tem aí, dentro dessa porcentagem, a gente multiplica por 0,75, a gente tem 900 mil propagandas exibidas, com sucesso. Então, a gente já tem aí uma porcentagem boa aí de propagandas exibidas. E aí, a gente faz agora a relação, né, de custo aqui que a gente está trabalhando. Então, se o CPM médio, engajamento e tudo mais, está em R$2, e você tem 300 mil usuários, basicamente, uma continha bem simples aí, você vai ter, então, uma rendinha aí de praticamente R$54 mil por mês. Então, essa seria a conta para esse cenário hipotético. É um cenário absurdo? Muitas vezes é para quando você está começando, mas isso aqui não chega nem perto para aplicativos grandes, né? Quando a gente chega em aplicativos que tem 1 milhão de usuários. Então, quanto será que eles estão lucrando? Lembrando que muitas vezes isso aqui é só para propaganda. Tem aplicativos que fazem propagandas e ainda cobram alguma coisa dentro do aplicativo. Então, o ganho é absurdo, é muita coisa. Então, gera muito dinheiro. E é por isso que os jogos, né, mobile, eles atingiram um nível que, sei lá, a EA nem sonha, né? A EA, ela tentou trazer aqueles box da vida. Compra box aqui, pelo amor de Deus, compra esses box, ó, você vai ganhar coisa aleatória. Então, ela tentou trazer isso, né? Assim, muita gente criticou a EA por isso, mas a gente vê o porquê, né? Então, 54 mil não é brincadeira. Então, claro, a gente falando inicialmente, né? A partir do momento que você fala de empresa, já se torna brincadeira. Beleza, saindo um pouquinho dos mobiles, né? E a gente vai para PC e consoles, né? Então, aqui que a gente tem? Basicamente, eu vou citar aqui os básicos, né? A gente vai ter Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo, né? Para consoles e PCs, tá bom? Claro que vai existir outras plataformas, não é só a Steam que existe no mundo, mas eu estou resumindo aqui, tá bom? Então, o que a gente vai ter em linguagem de programação? Vai variar, então, vai variar muito, de acordo com o que você tem, mas... E praticamente o que você vai trabalhar não é com a programação nua e crua, né? Então você vai ter alguns motores, né, que são as engines, né? Você vai trabalhar em cima de algumas engines aí. A gente pode citar a Unity, que vai trabalhar em C#,
a Godot, uma ferramenta muito boa aí. Você vai ter a GDScript, C Sharp, Visual Script e NativeScript. Tem o Game Maker, né, que trabalha em linguagem própria, que é o GML. É um meio misto aí de linguagem C++, por aí, C. Ela entra nesse quesito, mas ela muda bastante também. Então, ela parece só. E você tem a Unreal, né, com C++. Então, basicamente, essas são as linguagens aqui para você trabalhar com consoles e tudo mais. É claro que você tem outras formas de você trabalhar outras linguagens, tá bom? Então, tem várias formas de você trabalhar, mas percebam que todas elas aqui são linguagens, né, que são orientadas a objeto. Isso é interessante para a gente poder comentar e poder conversar, né? E o interessante é que basta você ter a noção, né, de programação. Então, você precisa ter o curso, eu reforço mais uma vez, você precisa ter um curso, você precisa saber programar para você pegar e se aventurar no mundo dos jogos, porque depois vai abranger conceitos aí que, se você não tiver, você só vai ficar perdido neste meio, tá bom? Então, muito cuidado aí na hora que a gente vai trabalhar. Saindo um pouquinho, então, dessa parte, a gente tem os tabuleiros modernos, né? O tabuleiro moderno, ele juntou o físico e digital. Então, a gente tem aí, por exemplo, eu peguei um exemplo bem simples aí, que é o Pandemic, né? Então, ele tem os conceitos, as cartas e tudo mais, né? O mapa e tal. E você tem esse mesmo jogo sendo trabalhado na área digital. Então, o que está acontecendo é praticamente que você tem os jogos de tabuleiro e ele sai em versão digital hoje em dia. Então, isso está acontecendo muito rápido. Às vezes, sai um jogo X e já tem o jogo que foi o Root, né, que saiu recentemente, já tem ele em versão digital. Banco Imobiliário, se você pegar, para quem que é um jogo bem ruinzinho de tabuleiro, né, é bem péssimo, né? O War também é bem chatinho. E aí você tem aí todos esses conceitos trazidos, que vocês trazem, né, para dentro aí da parte eletrônica. Todos eles existem em versões eletrônicas e às vezes muito mais melhoradas, né? Não tão demoradas, por exemplo, com o War, que a pessoa vai lá e sempre rouba um soldadinho, né? Que é impossível a pessoa roubar um soldadinho no War. Impossível não, né? Mas o povo faz isso. Bom, e ainda tem versões, né? Que é jogos de tabuleiro que eu posso falar para vocês, que é o Alchemists aqui, que ele faz a mesclagem. Você não joga sem um celular, né? Você precisa do celular para poder jogar um jogo de tabuleiro. Então, ele vai trazer a dependência do aplicativo, do celular, né? Então, ele depende desse aplicativo para poder rodar. Muita gente não gostou disso, muita gente adorou isso, né? E é bem interessante. Basicamente, ele faz o reconhecimento da carta e, a partir daquela carta, ele combina e aí você mistura e faz uma alquimia em cima dos valores que você colocou, né? Então, é bem interessante, um jogo bem legal. E o que importa mesmo no jogo de tabuleiro, né, além da programação, né, é o excelente design e, claro, ele tem que ter uma mecânica, que é o que é muito dito em jogos de tabuleiro. Então, mecânica seria você rolar dado, você eliminar alguém, né, que é o que acontece no War, aí depois a pessoa só fica olhando o povo jogar, você fazer um movimento lá de construção, né, então você tem vários tipos aí de mecânicas acontecendo e sendo trabalhadas, né? Então, isso sim aí a gente pode falar, né? Por isso que a gente pode trazer o jogos de tabuleiro também para o mercado de trabalho. E como que inicio? Praticamente, gente, quando a gente vai falar de iniciar numa carreira de jogos digitais, primeiro, você tem que trabalhar o curso de programação, tá bom? Então, você vai alinhar o curso de acordo com o seu perfil. Então, você gosta de design? Beleza, trabalha com a parte de web design, né? Você gosta de desenvolver, né? Eu mesmo, assim, eu adoro construir jogos, né? Então, sou fanático aí por programação de jogos, adoro mesmo, gosto demais, acho que eu prefiro até construir jogos do que jogar, propriamente dito. Eu fui que vibrei, né, quando saiu o Mario Maker, acho que eu prefiro o Mario Maker mesmo que tudo. No caso, a gente tem a parte do game tester, né, que é outra área sendo ofertada. A parte de marketing, tá bem? Então, sendo trabalhada. E, claro, a produção executiva. Então, os jogos, ele trazem muitas áreas para dentro do conceito. Então, é muito interessante, é muito importante aí na hora que você vai trabalhar, tá bom? E é legal aí a gente poder abranger tudo isso, beleza? Então tá, gente. Muito obrigado aí. Eu trago aqui uma frase, né? Essa frase aqui
eu fui trabalhando em cima dela, né? Eu falo para vocês para trabalhar com prazer e sem excesso, porque querendo ou não, às vezes você vira à noite, você começa a pensar e já era. Então, trabalhem com controle em mãos e trabalhem com o que te dê prazer e sem excessos, e cuidado que os jogos, né, você jogar pode ser um vício e isso pode te atrapalhar, tá bom? Então, trabalhar com jogos não é você ficar jogando sempre, mas você se aproveitar aí e crescer em cima das áreas mais importantes do mundo do entretenimento. Então, agradeço demais. Fica aí o meu abraço a todos vocês. Devolvo aí a minha palavra para o professor Saul e a professora Maria Rita. Então, muito obrigada, Fernando. É muito bom te escutar. Assim, a gente percebe que você gosta bastante, mas você traz muito conteúdo, muita informação para a gente. Isso é muito importante. Agradecer a presença de todos, dos nossos professores do curso, professor Daniel Gomes, professor Pablo Borges, professor Saul, que está aí como chair da sessão. Então, muito obrigada, e assim, não duvide, né? Nós teremos vários outros convites a lhe fazer para vários outros assuntos. Obrigada, boa noite, prazer revê-lo. Prazer foi meu, muito obrigado mesmo, agradeço demais pela oportunidade. Então, estamos aí firme e forte e vamos voltar aí aos nossos encontros. Sem dúvida, isso aí a gente tem que voltar de qualquer maneira. Obrigada, Lília. A Lília também está aí. Muito obrigada, Lília, por estar participando aqui. Professor Saul? Muito bom revê-lo, Fernando. Se for possível, rapidinho, você passar o olhar ali. Tem umas 2 perguntinhas ali que os meninos deixaram no decorrer da fala. Eu sei que o horário já está no topo, né, professora Maria Rita? Mas tem uma perguntinha do Mauro ali, ó. Ah, beleza. Uma pergunta do Mauro, na sequência tem mais umas 2 aí. Se você puder respondê-los, por gentileza, fique à vontade. Deixa eu achar a pergunta, Mauro. O que Minecraft tem que o faz surpreendente? Na verdade, né, a parte do Minecraft é você trazer a parte simplificada, que o que encanta a pessoa não é o gráfico, né? E o Minecraft mostrou isso. Justamente a parte aí de você criar o seu mundo, né? Você criar toda a sua jornada, você fazer acontecer, né? E aí usar a criatividade. Então, igual eu disse lá no início, né? A criatividade, ela traz portas, ela abre portas aí fantásticas, né? Então tem gente que cria todo um conceito, todo um mundo novo, e aí cria, inclusive eu tive trabalhos de TCCs falando sobre Minecraft, que a pessoa ela criou todo o conceito de sistemas digitais dentro do Minecraft. Então o Minecraft ele traz muita coisa que você pode fazer, e teve aquela, acho que foi a notícia, né, que a pessoa trabalhou em cima, ela rodou outros jogos dentro do Minecraft rodando outros jogos, né? Então, o que você faz com aquilo é impressionante. Então, eu mesmo, assim, quando saiu, eu falava que não era nada e tal, mas hoje em dia eu falo para você que ele é surpreendente mesmo. A outra pergunta: quem tem experiência em design gráfico ajuda a atuar na área de game? Claro, a área de jogos ela é abrangente, então igual eu falei, muitas vezes hoje em dia você não trabalha sozinho em área de jogos, você precisa saber trabalhar em equipe, você precisa trazer todos os conhecimentos, né, à tona, e você não vai ser aquela pessoa fechada e tudo mais, né, na hora que você vai trabalhar com a sua equipe, você tem que saber conversar, você tem que saber trabalhar, agir, então a parte de design é importantíssima, eu sou péssimo em design, então, eu sei programar, eu sei trabalhar, eu sei as coisas, mas para design, terrível. Então, eu dependo aí, na hora de trabalhar, né? Eu tenho alguns conceitos, eu sei alguns conceitos, sei mexer com os softwares e tal, mas não é a minha área mesmo. Então, querendo ou não, eu confio na equipe, né? Então, eu trago isso para a equipe, a pessoa desenvolve, e aí sim eu vou programar em cima do que a gente tem conversado. Então, isso é muito importante. Então, mais alguma pergunta, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acredito que eram essas, né, Fernando? Muito Beleza, bacana.
Agradeço imensamente aí a professora Maria Rita por nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui na posição de chair, contribuindo para esse evento brilhante, e parabenizo o Fernando em especial, muito bom revê-lo, vi que sua irmã e sua mãe também logaram aqui na plataforma, um Professor abração Saul, para elas. Oi? professor Saul, desculpa, minha pergunta ficou um pouco atrasada aqui. Ainda dá tempo de fazer uma pergunta? Fique à vontade, professor Pablo. Olá, Fernando, tudo bem? Satisfação em conhecê-lo, tá? Fernando, para um desenvolvedor que queira começar aí no mercado, Goiânia tem alguma empresa, alguma iniciativa de jogos aqui mesmo, aqui em Goiânia mesmo? Você tem esse conhecimento de que alguma empresa aporta isso aqui dentro do nosso mercado? Olha, tinha a Behold Studio, né? Ela trabalhava forte, ela migrou para Brasília, então ela começou em Brasília, veio para Goiânia, voltou para Brasília, e tem algumas empresas que começaram aqui em Goiânia. Eu estive junto com uma das empresas, né? Acho que em 2016. Foi a Samurai Jogos, né? Samurai Games aí que a gente trabalhou e trabalhando em cima do Colina Legacy, que depois acabou que com problemas e tudo mais, acabou que eu deixei o pessoal, mas eles são de Goiânia, eles atuam, trabalham em cima, bom. E tem muitas pessoas que estão iniciando e que estão abrindo algumas coisas e tal. Então, ou seja, é um mercado em ascensão aqui em Goiânia. Então, sim, tem como começar, tem como você pesquisar. E acho que o jeito fácil de você pegar e provar isso, né? Até pelo LinkedIn, se você pegar e fazer uma pesquisa lá sobre empregos na área de jogos, né? Você vai encontrar. Bacana, é uma ótima informação para quem é dessa área de jogos, para quem gosta, né? Uhum. O salário não tem sido muito atrativo, não, né? Pelo que a gente viu, para quem está começando, ele começa lá embaixo, mas enfim, é uma coisa que você cresce, né? E é bem bacana. Nossos alunos são bem sonhadores e muitos deles falam: olha, eu ingressei no curso porque eu quero trabalhar com jogos, né? Então, eu acho que iniciativas nesse aspecto é muito importante. Agora, a última pergunta para o professor Saul. Professor Saul, o que é share? Isso é alguma coisa que... Professor Pablo e sua interatividade. Como eu fiz a lição de casa, eu li o manual de estrutura e planejamento que foi criado para o Integra FANAP, e ali tinha uma orientação, Pablo, no rodapé, que o share também pode ser chamado chefe de sessão ou líder de sessão, é a pessoa responsável por conduzir esse ao vivo aqui, como, abre aspas, parte moderador, parte abrir sessão, parte mediador entre perguntas, palestrantes e demais participantes, essa função prática aí do operacional aqui da sessão aberta, que também é mais um aprendizado que o Unifanap traz para nós com o Integra FANAP. Cara, muito bom. O professor Saul, ele é realmente, de fato, um dicionário. Satisfação, professor Saul. Fernando, muito obrigado. Professor Maria, muito obrigado também, tá? Obrigado, professor Pablo. Fernando, parabenizado. Excepcional fala, muito bacana, parabéns. E agradeço, professora Maria Rita, muito obrigado, a palavra é sua. Boa noite a todos, muito obrigada. Já fiz a minha fala de agradecimento e convidá-lo, né, para novos eventos aí, para a gente poder te ouvir. É muito bom te ouvir. Muito obrigada. Então, agradeço demais mais uma vez. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. E estarei aí sempre disponível a vocês. Obrigado. Obrigado a todos. Eu estou encerrando a sessão. Parabéns à Unifanap, parabéns ao professor Fernando, professora Maria Rita e demais envolvidos nesse evento. Obrigado, alunos, participantes, convidados externos. Uma boa noite a todos e um abraço. Até mais.